Então, questão 5. A partir de 1º de janeiro, todo veículo novo abaixo de 3.500 kg deve vir com airbag na parte frontal. Tá, daí aqui ele dá toda a explicação do airbag. Comparando o efeito da colisão da cabeça de uma pessoa com airbag inflado e caso não haja airbag, o efeito da colisão direta do para-brisa no automóvel, constata-se que o para-brisa detém o movimento da cabeça em um intervalo de tempo menor. Portanto, o airbag inflado reduz da... Cara, essa questão também é da PUC, peguei da PUC desse ano ali para ver quem tá ligado, né? A gente até já viu isso, eu até ditei para vocês isso no exercício, né? O airbag reduz o tempo. Se ele reduz o tempo, o que ele reduz? Ele reduz a força sobre a cabeça. Cuidado com essas questões, tá? Variação do momento linear, impulso, variação da velocidade. Cara, a variação da velocidade, a variação na quantidade de movimento ou impulso são iguais com ou sem airbag. São iguais com ou sem. Por quê? Porque tu vai ter que fazer a mesma variação de velocidade sempre, né? O carro tá 100 por hora, tu bate no muro, tu vai do 100 pro zero. Tu vai do 100 pro zero com o airbag ou sem o airbag. Só que com o airbag tu vai levar mais tempo. O que é força? Força é igual a massa vezes aceleração. Se você abre a aceleração, força é igual a massa vezes variação de velocidade sobre variação de tempo, né? O que acontece? O tempo com o airbag aumenta. Se o intervalo de tempo aumenta, a força exercida sobre a pessoa, que o para-brisa faz sobre a pessoa, diminui. Então é uma questão simples, só tinha que se ligar que a única mudança aí era uma mudança de força, ou de aceleração, né? Podia ter uma alternativa escrito ali, aceleração diminui. Por que a força diminui? Porque diminui a aceleração. Agora, a variação na quantidade de movimento, a variação da velocidade e o impulso permanecem os mesmos, com ou sem o airbag. Ok? Ok. 6. Num local onde a aceleração gravitacional tem módulo 10, dispõe-se o conjunto abaixo, no qual o atrito é desprezível. Opa, deixa eu limpar aqui. No qual o atrito é desprezível. A polia e o fio são ideais. Nessas condições, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Cara, questão chata pra caramba. Bom, ainda bem que não tem atrito, né? O que acontece aqui? O peso do C está puxando o conjunto para baixo. A coisa mais importante é desenhar as forças que estão agindo. Aqui o que eu tenho? A tensão no cabo. Observe que o outro lado da tensão não está engatado no B, está engatado no A, né? Senão o B não subiria. O que puxa o A para baixo? O A está no plano inclinado. Então existe o peso tangencial, o PT do A. Né? Só que o A está encostado no B. Então o que existe aqui? Vou trocar a cor. Aqui vai ficar meio poluído, tá? Porque o B também está no plano inclinado, né? Se o B também está no plano inclinado, o que eu tenho aqui? Eu falei que eu ia trocar a cor e não troquei, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o PTB. Vou botar aqui pequenininho, ó. PTB em azul, certo? Só que o A e o B estão encostados. Então, o que existe ali ainda? Aqui, vou fazer aqui embaixo, existe a força que o A empurra o B para cima e aqui existe a força que o B empurra o A para baixo, a reação daquela força, né? O que ele quer saber? Nessas condições, é a intensidade da força que o bloco A exerce no B. Quer dizer, tu quer achar o AB ou o BA. Bom, começa fazendo as equações aqui. A massa do A é 6, a massa do B é 4, a massa do C é 10. Então, pô, com certeza isso aqui está descendo e isso aqui estão subindo, né? Porque esse aqui tem 10 quilos e o conjunto dos dois aqui tem 10, mas quem puxa para baixo eles são os PTs. Então, o sentido do movimento é esse aqui. Tem que determinar o sentido do movimento antes de fazer as equações. Começa pelo C. A equação do C fica PC menos a tensão igual a massa vezes a aceleração. Massa do C, né? Como é que vai ficar a equação do A? Bom, quantas forças estão agindo em A? A tensão, o PTA,
e a força que o B exerce em A, né? Porque o PTB não está exercido em A, está exercido em B. Então a tensão puxa para cima, então vai ser tensão menos o peso tangencial do A menos a força que B exerce em A, que é igual à massa do A vezes a aceleração. Como é que fica a equação do B? Quem empurra o B para cima é o FAB e quem age contra é o PTB. Então, o FAB menos o PTB igual à massa do B vezes a aceleração. Agora acabou a parte difícil. Agora virou matemática. Posso cancelar, vou mudar a cor, cancelar esse T com esse T, e posso cancelar a força que B faz em A com a força que A faz em B, os sinais são opostos. Então fica PC menos PTA menos PTB. Isso é meio óbvio, né, pessoal? O PC puxa para baixo, o PTA e o PTB é que agem contra o PC. Por isso que no final aqui só podia ter sobrado essas duas. As massas são sempre somadas, MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Tá. Vou transferir isso aqui agora aqui para baixo. Quanto vale o peso do C? A massa do C é 10, então o peso do C é 100. Menos, quanto vale PTA? Bom, vou usar o cantinho aqui, né? PTA é peso vezes seno. Essa talvez seja uma das mais demoradas do meu simulado para resolver. Qual é o peso do A? 60. Qual é o seno do ângulo? O seno do ângulo é 0,6. Então aqui eu vou ter 36 newtons. Então 100 menos 36 menos. O que vai ser o PTB? Bom, vai ser a mesma fórmula do A, não vou escrever de novo, só que o peso do B é 40 e o seno também é 0,6, o ângulo é o mesmo para os dois. Então o PTB vai dar 24 newtons. Então aqui eu vou ter 100 menos 36 menos 24 igual a soma das massas, 6 mais 4, 10, mais 10, 20, vezes a aceleração do sistema. Então, menos 36 menos 24 dá menos 60. 100 menos 60, 40. 40 é igual a 20 vezes a aceleração. Esse sistema possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. O que eu quero agora? A força que A exerce em B ou que B exerce em A. Qual das equações é mais fácil de usar? A última, né? Então pega a última equação aqui, vamos fazer para cá agora. Ficou bonito essas flechinhas, né? O que diz a última equação? Força que A faz em B, that's what I want to know, menos o PTB vale 24, igual a massa do B, que é de 4, vezes a aceleração, que é de 2. Então, a força que A exerce em B é 8 mais 24. 4 vezes 2, 8, 24 passa somando. 8 mais 24, temos 32 newtons. E uma bela questão para a pessoa brincar de ser feliz. Beleza? Legal, talvez seja a mais demorada do simulado, tá? Então, limpando e vamos para a próxima questão. Plim! Próxima questão. Um automóvel de 1.720 kg entra numa curva de raio 200 a 108 por hora. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus do automóvel é a rodovia 03, considere as afirmações. O automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva. Bom, para resolver essa aqui, ou tu sabe de cor, ou tu raciocina, né? O que eu te ensinei? Que quando um carro faz uma curva, a força de atrito faz o papel da centrípeta. Eu prefiro que tu faça assim para não saber de cor. E aí o que acontece? A força de atrito vai ser o μ vezes a normal. A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Só que como o carro está no plano horizontal, a normal é igual ao peso. Então fica μ vezes a massa vezes a gravidade, que é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Qual é o meu objetivo fazendo isso aqui para ti, né? Já te fazer uma revisão, ó. E aí tu isola a velocidade, fica que a fórmula da velocidade é
a raiz quadrada do μ vezes o g vezes o r. Podia ter escrito direto essa fórmula, mas aí a gente não teria feito essa revisão, tá? Então a fórmula da velocidade é raiz quadrada de μ vezes g vezes r. Essa aqui é a velocidade máxima que o carro pode fazer a curva. Então vou trocar a cor, vou usar essa fórmula aqui em cima. Então raiz quadrada de... Quanto é que vale o μ? O μ é 0,3. Quanto é que vale a gravidade? 10. Quanto é que vale o raio da curva? 200. Tudo isso dentro da raiz quadrada. 0,3 vezes 10 dá 3. 3 vezes 200, 600. A velocidade máxima com que esse carro pode fazer a curva é a raiz de 600. Claro que aqui eu estou tudo em unidades do SI. O que dá a raiz de 600? A raiz de 600 dá... não tem raiz essa bosta aqui. Ah, científica. 600, raiz. Dá 24,49. Então vamos aproximar aqui, né? Vamos aproximar para 24,5. Então a velocidade máxima será de 24,5, o quê? Metros por segundo. Só que aqui a resposta está em quilômetros por hora. A gente já sabe de cor que 108 km por hora são 30 metros por segundo, para não fazer muito cálculo, né? Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que esse carro se ralou, né? O cara entrou numa curva a 108 por hora e a velocidade máxima permitida na curva, para esse caso dele, é 24,5. Então, o automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva. No. O automóvel irá derrapar radialmente para fora da curva. Claro, o que é esse radialmente? Ele vai sair pela tangente. A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito. Sim, por isso que ele derrapa. Porque a força centrípeta vai ser maior do que aquela que o atrito consegue produzir. A força de atrito é o produto da força normal do automóvel e o coeficiente de atrito. Sim. Então as corretas são 2, 3 e 4. Equador. E agora vamos para a última dessa página, que é a 8. Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas dessas represas e usinas são avisadas no quadro abaixo. Então, tu tem a área alagada, potência, área alagada, potência. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazido por um projeto hidroelétrico. A partir desses dados, apresente no quadro o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência. Então, notem que essa questão é uma questão estilo Enem, né? É uma questão interpretativa. A pergunta, olha o jeito que foi feita a pergunta. O projeto que mais onerou o ambiente, quer dizer, o pior projeto para o ambiente. Qual usina vai ter o pior projeto para o ambiente? Aquela que tiver menor potência em relação à área alagada. O que ele diz aqui? Que a região entre a área alagada e a potência é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício. Então o que acontece? Se tu pegar aqui, né, Tucuruí tu tem 2.430 de área alagada dividido por 400,240. Né? Essa relação aqui vai dar aproximadamente o quê? Sei lá, 0, quase 5, né? Não vai dar 5, mas vai dar... Ops. Pra cá a calculadora. 2.430 dividido por 4.240. Isso aqui vai dar 0,57. Então aqui nós temos 0,57 para Tucuruí. O que nós temos aqui? Vamos ver aqui. Tu vê, olha só, vai te eliminando. Tu tem uma área alagada bem grande, maior do que Sobradinho, maior do que Tucuruí, e uma potência bem pequena, de 1.050, menor que Tucuruí. Quer dizer, essa aqui de Sobradinho é uma concorrente nossa, né? Muita área alagada e pouca potência, onerou muito o ambiente.
que eu tenho aqui? A área alagada pequena, 1.350, e uma potência de 12.600, quer dizer, a maior potência da tabela. Itaipu, por enquanto, está um espetáculo. Ilha Solteira, uma área alagada de 1.077 e 3.230 de potência. E aqui eu tenho Furnas, que tem 1.400 de área alagada e 1.300. Então tu vê, olha só. Aqui, ó, potência bem menor do que a área alagada. O que eu tenho aqui? Potência bem maior do que a área alagada. Potência bem maior do que a área alagada, potência bem maior do que a área alagada, potência e área alagada quase iguais. Qual é a usina que mais onerou o meio ambiente? Qual é a pior usina de todas essas aqui? Sobradinho. Sobradinho tem muita área alagada e pouquíssima potência. Sobradinho é uma bosta. Então, a que mais onerou o meio ambiente foi Sobradinho. Se tu quiser, vai fazendo cálculo aí para todo mundo, né? Mas não precisa. Valeu!